Ou seja, não começa a discutir. A parábola do servo vigilante, igreja, é aquele que come e bebe e não briga. Por quê? Tem muita gente que está numa festa, começa a brigar, porque não foi servido bem. Uma pessoa que não foi servido de um jeito, não. Mas o servo vigilante, ele não vai brigar por nada, por comida, por bebida, não. Ele vai lutar e dar o melhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando aquele servo espera vigilante, Deus se agrada. Mas aquele que está apagado por aí, Deus ele se afasta. E nesta noite Deus ele está dizendo, diga para alguém nessa noite, olha, seja um servo fiel ao Senhor, porque Deus ele quer que você seja vigilante dentro da sua casa. Glória a Deus. Será que o pai imaginaria a hora que o ladrão iria entrar dentro da casa para roubar? Não. Mas o servo que está vigilante na porta, ele vê as pessoas passando pela rua. Aí Deus falou dizendo, olha, bem-aventurados são aqueles que esperam no Senhor. E diga nesta noite, eu vou fazer a minha parte. Diga para você mesmo aí, eu vou fazer a minha parte e vou deixar Deus fazer a dele. Mas você quer que Deus faça tudo? Às vezes a gente quer que Deus faça tudo. E Deus ele não faz tudo. Deus ele diz assim, olha, faça a sua parte que eu faça a minha. Mas a gente fica olhando, olha, eu vou fazer tudo aquilo que Deus mandar e vou deixar o resto para ele. Não. Ei, o servo prudente, ele serve ao seu Senhor, ele serve ao Deus Todo-Poderoso, e ele, aleluia, ele passa pela prova. Porém, o servo vigilante, ele ora, ele domina a sua casa, porque tem muitas pessoas que não sabem dominar a sua casa. Tem muitas pessoas, aleluia, glória a Jesus, ei, que passa dia e noite, passa o tempo todo na igreja, mas não sabe dominar a sua casa. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o servo vigilante, ele vigiava a sua casa. E quando Deus falou para Pedro, Pedro, olha, se você voltar, aleluia, muitos serão os açoites. Por quê? O servo que não era vigilante, igreja, ele deixava que o ladrão entrasse na sua casa. E nestes últimos dias, você tem deixado muitas pessoas entrarem na sua casa para roubar a sua paz, para roubar o que você tem, para roubar os seus bens. Aleluia. Mas o servo vigilante, ele passa a vida toda apanhando, sendo espancado, sendo açoitado, mas ele está ali de pé, vigiando. E nesses últimos dias, ninguém quer mais vigiar, ninguém quer mais, aleluia, buscar o Senhor, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável ao Senhor. E o que Deus ele diz nesta noite, olha, que o filho, aleluia, o servo que é vigilante, aleluia, ele está disposto, aleluia, a sofrer perseguição, a sofrer açoite, a sofrer pancada. Nesta noite, cadê a mão, aleluia, daquele que é servo e é vigilante? Nesta noite, Deus está dizendo, diga para a minha igreja, seja fiel, porque eu vou te recompensar. Glória a Deus. Por quê? Se o servo vigilante ele não vigiasse a casa, o ladrão poderia entrar pelo telhado, sim, mas ele queria entrar pela porta, pela janela. Mas o servo estava o quê? Vigilando de pé. E a palavra do Senhor vai dizer, igreja, que aquele que persevera, aquele que confia no Senhor, o Senhor vai adquirir bens sobre a tua vida. Por quê? Quando o ladrão ele vem roubar aquilo que é seu, quando o ladrão ele vem roubar aquilo que Deus te deu, os seus bens, a parábola do vigilante, do servo vigilante é o quê? Para que você esteja aceso, você esteja, aleluia, cheio de luz, você esteja, aleluia, glória a Deus, com os seus lombos, ou seja, os seus ombros cingidos. Por quê? Quando Deus ele fala com o servo vigilante,
É para que a gente esteja o quê? Preparado. Mas quando você é um servo rebelde, aí o diabo entra dentro da sua casa e rouba a sua paz. Mas quando o servo vigilante é aquele servo que está cingindo os lombos, ele está preparado, ele está vigiando, aleluia, ele não vai deixar que o ladrão entre na sua casa, porque a palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de Mateus, no capítulo 23, no verso 36, o Senhor diz, olha, nesta noite diga para a minha igreja, aleluia, que nada, aleluia, nada vai nos separará do amor de Cristo, porque Ele está aqui nesta noite, porque quando o servo está vigiando, aí o diabo não tem como entrar dentro da tua casa. Glória a Deus. Mas quando o servo está murmurando, está brigando, quer estar na mesa, ei, quer ser servido, primeiro para você ser servido, você tem que servir. E a parábola que Deus falou para Pedro, aleluia, a parábola de um mordomo fiel. E aquele mordomo, ele passou de tudo, igreja, mas ele foi fiel ao seu patrão. Na nossa vida não é diferente. A gente tem que ser fiel a Deus em todo momento. E quando Deus ele fala aqui na palavra dele, aleluia, lá no livro de Provérbios, no capítulo 9, ele declara bem assim, aleluia, lavará 7 colunas e 7 altares e vestirá a sua glória. É porque aquele homem foi fiel a Deus e foi fiel ao seu patrão. Quando aquele homem vigilante olhou para um lado e para o outro, ele viu que ele era um servo vigilante. Ele viu que o diabo não tinha mais oportunidade de destruir, porque a parábola do servo vigilante é quando alguém olhar para você e dizer, olha minha filha, meu filho, ele tem fogo na candeia, a lamparina dele não apaga, o azeite dele não falta, ele está sempre preparado, ele está sempre vigiando, a candeia está acesa. Nesta noite o Senhor está dizendo, olha, seja um servo cheio da presença do Senhor. Aleluia. Porque Deus ele quer que você seja vigilante dentro da tua casa. Deus ele quer que você seja fiel dentro da sua casa. Deus ele quer que você seja vigilante na sua porta. Deus ele quer, como ele diz lá em Eclesiastes no capítulo 5, o Senhor diz, olha, que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Aleluia, guarde os teus pés quando entrares na casa do teu Senhor. E nesta noite, igreja, o Senhor está dizendo, guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. E aquele homem, ele foi fiel até o fim. Aquele homem, ele vigiou até o final de tudo. Porque quando a gente é rebelde, Deus ele não se agrada. Mas quando Deus falou para aquela parábola dizendo, olha, a parábola do servo vigilante é que ele sempre está aceso, é que ele sempre está vigiando, porque o salmista Davi diz no Salmo 1, aleluia, bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita de dia e noite na minha palavra. Ele declara, não se detenha na roda dos escarnecedores, mas medita na minha palavra de dia e de noite. O servo vigilante, ele não fica no meio dos escarnecedores, mas ele fica no meio dos prudentes. Diga para o teu irmão, você é prudente ou você é escarnecedor? Seja prudente. Seja prudente ao Senhor. Seja prudente a Deus. Porque o servo prudente, ele não fica no meio da arruaçada, não. O servo prudente, ele pula, ele marcha, ele se alegra, mas ele não fica no meio da patota do mundão. O apóstolo Paulo disse, olha, você é do mundo, mas não vos amei aquilo que é do mundo. Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. O amor do Pai está embora.
Por isso que a gente não pode se apegar a nada nesta terra. Por isso que você não pode se apegar a bens materiais dessa terra. Se aquele servo vigilante não vigiasse, o ladrão iria entrar dentro da casa dele, iria roubar os bens dele. Quando a gente é assaltado, roubado, alguém que já foi roubado ou assaltado, a gente não sente falta daquele objeto. É quando, se você tivesse vigilante, o inimigo não roubaria o seu bem, aquilo que Deus te deu. Ei, mas nunca deixe que o diabo venha roubar a unção que o Senhor te deu. Não deixe que o diabo venha roubar aquilo que Deus colocou na tua vida. Porque lá em Mateus 6,33 ele declara: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e diga para o teu irmão nesta noite, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na tua vida. Aquele servo vigilante, igreja, para encerrar nesta noite, ele sempre estava assim, olha, igual essa água aqui, ó, cheia. Ele estava igual aqui, essa lâmpada aqui, olha, sempre aceso. Tem gente que está assim, apagado, mas a gente que é servo vigilante tem que estar assim. A gente que é servo vigilante, a gente tem que estar assim, ó, aceso. Por quê? Quando a gente é um servo apagado, o povo olha para mim, para você e diz: olha, está vendo aquele ali, está vendo aquela ali? Passa pela prova, pela luta, mas está sempre aceso na presença do Senhor. Mas quando a gente é um filho, um servo, ou alguém que não é prudente, alguém olha e diz: olha, vai ali o murmurado, vai ali o reclamão, vai ali o perturbado, vai ali, aleluia, aquele que fica falando mal dos outros. Não, Pedro, ele entendeu a parábola que Jesus falou para ele, mas Pedro também era uma pessoa rancorosa. Pedro era uma pessoa ignorante. Pedro era uma pessoa que não, aleluia, ele ouvia a palavra do Senhor, mas para Deus preencher ele primeiro, Deus teve, aleluia, que ter um trabalhar com Pedro. E disse: Pedro, bem-aventurado é aquele servo prudente, aleluia, que serviu ao seu Senhor. E nesta noite o Senhor está dizendo: diga para a minha igreja, que bem-aventurado é aqueles que temem ao Senhor. Bem-aventurados são aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Bem-aventurados são aqueles, aleluia, glória a Jesus, que andam nos caminhos do Senhor, e não se desvia nem para um lado nem para o outro, aleluia, porque bem-aventurado és vós, porque o Senhor se agrada. O Senhor se agrada, aleluia, glória a Jesus. O Senhor se agrada, aleluia, glória a Jesus. Porque quando ele fala lá em Mateus 5:4, ele declara que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão, aleluia, consolados. Bem-aventurado, aleluia, são os mansos e humildes de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado, aleluia, são aqueles que têm sede de justiça, porque, aleluia, eles terão a salvação. Bem-aventurado, igreja, são aqueles que temem ao Senhor, porque eles terão seu nome escrito no livro da vida. Bem-aventurado aquele que, aleluia, que ajuda o necessitado, porque ele terá recompensa no céu. Bem-aventurado é aquele, aleluia, que tem sede, aleluia, que são perseguidos. Bem-aventurados somos vós que somos perseguidos, porque, aleluia, receberemos o galardão da vida. Bem-aventurado, igreja, é aqueles que choram por amor do seu nome, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados são aqueles, aleluia, que andam nos caminhos do Senhor, porque eles alcançarão a salvação. Bem-aventurado, igreja, é aqueles, aleluia, que comem da plantação desta terra, porque eles serão saciados. Bem-aventurado nesta noite
Sou eu e você. Glória Aleluia, a na Deus. presença do Senhor. Faça igual o servo vigilante que temeu ao Senhor e deu ouvido à voz de Deus, porque Deus trabalha no teu coração. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Glória a Deus.